O Real Madrid é indiscutivelmente o maior time do mundo, que tem mais conquistas. Com 15 Champions Leagues, e um terço dessas conquistas continentais da Europa vieram numa época que o time era composto por craques como Di Stéfano e Puskás. Mas qual é a história por trás dessa equipe que fez uma dinastia na Europa e ganhou 5 Champions seguidas de 1956 a 1960? Bom, a dinastia do Real Madrid nos anos 50 se deu muito à figura de Santiago Bernabéu, que foi um grande jogador do Real Madrid e também foi um gigantesco presidente que ficou no cargo por mais de 20 anos. Antes da chegada de Bernabéu ao comando, o Real só tinha conquistado o campeonato espanhol em 2 oportunidades. E ele mudou a história do clube construindo um grande estádio e tornando o Real Madrid a potência que ele é atualmente. Depois de investir em infraestrutura, a grande política de Bernabéu foi investir na contratação de grandes jogadores estrangeiros. Isso foi essencial para formar um baita time, com jogadores como Di Stéfano e Puskás, que foram os grandes protagonistas daquela equipe. Di Stéfano chegou em 1953 ao Real. A negociação foi complicada e cheia de entraves. Mas no fim os merengues deram um baita chapéu no Barcelona e contrataram um dos maiores jogadores da história. Enfim, um ano depois o Real Madrid venceu o campeonato espanhol e acabou com um jejum de 21 anos sem ganhar a Liga Nacional. Os madrilenhos repetiram a façanha na temporada seguinte e isso deu direito a eles de jogarem uma nova competição chamada de Taça dos Campeões Europeus. O Real Madrid estava iniciando a fase mais vencedora da sua história e Di Stéfano já punha medo nos adversários, marcando dezenas de gols por temporada. Mas é claro que aquela grande equipe, aquela seleção em formato de clube não se resumia apenas à figura de um jogador e existiam outros grandes atletas que merecem ser mencionados. Real. Héctor era um grande segundo atacante que no início da trajetória de Di Stéfano fez uma grande parceria com o Astro. Ele era muito técnico, tinha uma visão de jogo incrível, cruzava muito bem e tinha um chute muito forte. Paco Gento ainda era um jovem e ficou por anos no Real. Ele participou de todos os momentos de glória do Real na época. Paco era um ótimo ponta esquerda e anos depois fez parte de um dos maiores trios da história do futebol, se não for o maior. Para aumentar ainda mais a importância de Paco, ele é até hoje o jogador com mais títulos de Champions League da história. Miguel Munhoz. Miguel era um meio experiente, ele chegou a ser capitão da equipe, sendo um grande amigo de Di Stéfano e anos depois ele se tornou o treinador do Real, assim se consolidando como um dos maiores ídolos da história do clube. Zárraga. Zárraga era outro meia, ele era muito esforçado e raçudo, dando sangue dentro de campo. Ele era um jogador mais defensivo, por isso só fez 7 gols durante 13 anos no clube. Pode-se dizer que esses eram os principais jogadores do Real Madrid na época, e juntos eles foram decisivos para a conquista do primeiro campeonato continental do clube. Tem até um vídeo específico no canal tratando sobre a primeira Champions League da história. Enfim, os madrilenhos foram demolidores no decorrer da competição, mas passaram um susto nas quartas contra o Partizan. No primeiro jogo, o Real Madrid venceu por 4-0, mas no segundo tomou um 3-0. Passando para as semis, eles derrotaram o poderoso Milan e foram para a final enfrentar o Stade de Reims da França, que contava com o craque Raymond Kopa. Fique ligado nesse nome, porque ele ainda vai ser bem citado aqui. No jogo decisivo, houve um embate épico, que terminou em 4-3 em favor do Real Madrid. O Real Madrid conseguiu reverter um 2-0, e os autores do gol foram Di Stéfano, Rial 2 vezes e Marquitos. O Real Madrid pode não ter sido campeão espanhol nesse ano, mas ele atingiu o ápice sob o comando de Villalonga e conquistou a Europa. Isso obviamente já era muito bom, mas tinha coisa melhor ainda por vir. No ano seguinte, Raymond Kopa chegou ao clube. Ele era um ponta-direita que tinha uma ótima visão de jogo e driblava muito bem. Kopa era um craque, era uma adição surreal para um plantel tão bom quanto o Real Madrid. Sua contratação foi acertada um dia antes da final da Copa dos Campeões. Falando nessa competição, o Real Madrid defendeu o título e por isso já começou direto nas oitavas. Nessa primeira fase, os merengues sofreram contra o Rapid Viena da Áustria e precisaram de 3 jogos para passar. O agregado dos 2 primeiros jogos tinha empatado em 5-5 e no terceiro jogo decisivo o Real Madrid venceu por 2-0. Nas quartas, o Real Madrid passou sem problemas contra o Nice, 2 vitórias. E nas semis, o Manchester United foi superado. A final foi contra a Fiorentina de Julinho Botelho e com gols de Gento e Di Stéfano, o Real Madrid se tornou bicampeão europeu. E diferentemente do ano anterior, para a alegria merengue, o título do campeonato espanhol veio.
Na temporada 57-58 houve importantes mudanças. Villalonga saiu para a entrada de Carniglia, que continuou com a mesma filosofia de um jogo vistoso e sem medo de atacar o adversário. Santamaria, que também era um baita zagueiro, talvez o melhor defensor da época, também chegou ao Real Madrid. Ele era um cara extremamente disciplinado e um monstro no jogo aéreo. Na Champions, o Real Antwerp foi superado nas oitavas de final. Nas quartas, o Sevilla não deu nem pro cheiro e foi humilhado com direito a um 8-0, com simplesmente um pôquer de Di Stefano. Nas semis, o adversário foi o Vargas da Hungria. No primeiro jogo, o Real Madrid venceu por 4-0 e no segundo perdeu por 2-0. Mas isso já bastava para jogar a final. A finalíssima foi contra o Milan e novamente houve um confronto épico entre as duas equipes. E novamente, os espanhóis se deram melhor. O jogo foi para a prorrogação após um empate de 2-2 no tempo regulamentar. E Paco Gento fez o gol decisivo aos 107 minutos. 3-2 e mais um título europeu para o Real Madrid. Para demonstrar a superioridade madrilenha, o bicampeonato espanhol também veio. Então, na temporada seguinte, mais uma superestrela mundial veio, simplesmente Ferenc Puskás. O Real Madrid tinha 2 dos 3 melhores jogadores do mundo e parecia querer levar sua dinastia a outro nível. O húngaro fugiu de seu país após ações da União Soviética por lá. Ele estava sem jogar há mais de um ano e estava fora de forma física, mas isso pouco importava, porque ninguém desaprende a jogar bola, e Puskás comprovou essa tese. Na Champions, o Real Madrid passou do Besiktas das oitavas, do Wiener Sport Clube da Áustria nas quartas. Então chegou às semis e houve 3 grandes jogos contra o Atlético de Madrid, o segundo maior rival do Real Madrid. No primeiro jogo, os merengues venceram por 2-1, já no segundo, o Atlético de Madrid venceu por 1-0. Então houve uma clássica terceira partida decisiva. Di Stefano abriu o marcador, Kolar empatou e Puskás fez o gol da classificação para a final. O último jogo foi contra o velho conhecido Stade de Reims. Era a chance dos franceses se vingarem depois de 3 anos da primeira final do torneio. Mateus e Di Stefano marcaram e a partida terminou em 2-0 em favor do Real Madrid. O ex-jogador Miguel Munhoz se tornou técnico do Real Madrid após a demissão de Carniglia, que saiu por boicotar Puskás e não colocá-lo na final da Champions League. Bernabéu ficou enfurecido e não hesitou em dispensar o técnico, mesmo ele sendo bicampeão europeu. Na temporada de 59-60, a Copa retornou ao Stade de Reims, mas mesmo sem o Bola de Ouro de 1958, o Real Madrid continuou imbatível. Didi foi contratado, mas ele não teve uma passagem tão duradoura e com tanto sucesso que ele estava acostumado a ter ao longo da sua carreira. Mas pelo menos o brasileiro canário tinha um papel de destaque no time. Então na Champions, eu falo Champions, para facilitar a compreensão, mas na época a competição tinha outro nome. O Real Madrid teve a sua atuação mais avassaladora em uma edição. 2 goleadas nas oitavas contra o Jeunesse Esch, de Luxemburgo. Que nome, hein? Nas quartas teve uma derrota contra o Nice no jogo de ida por 3-2, mas na volta sem problemas, 4-0. Então nas semis o Barcelona de Cox e Evaristo de Macedo foi o oponente. Esse é o clássico, ao lado do de 2011, foi provavelmente o maior Real Madrid versus Barcelona da história da Champions League. Mas nessa oportunidade não deu para o Barcelona. O Real estava em outro nível e com um resultado de 3-1 no primeiro jogo, com 2 gols de Di Stefano e um de Puskás, e um jogo de volta com outro 3-1 com 2 gols de Puskás e um de Gento, colocou o Real Madrid na final novamente da Champions League. Era absurdo, o Real Madrid era o único campeão europeu e isso parecia não ter fim. Então na final aconteceu algo impensável, um 7-3. Sim, uma goleada histórica entre teoricamente os 2 melhores times europeus, que eram o Eintracht Frankfurt e obviamente o Real Madrid. Os alemães estavam estonteados e sabe quem piorou a situação fazendo hat-trick? Sim, Di Stefano. E sabe quem superou o argentino naturalizado espanhol? Sim, Ferenc Puskás, que marcou 4 gols. Acho que no fim das contas, a escolha questionável de Bernabéu trocar de técnico fez bastante sentido e engrandeceu o presidente mais ainda. Para concluir o ano mágico, o Real Madrid se tornou oficialmente o melhor time do mundo quando venceu o Peñarol no recém-criado Intercontinental. A competição era decidida no formato de 2 jogos, jogo de ida e volta, e no primeiro jogo o Peñarol se segurou bem lá em casa, no Uruguai, com 0-0. Mas na volta, na Espanha, o Real Madrid meteu um 5-1. Não bastava ganhar, era necessário mostrar a força madrilenha por meio de resultados desmoralizantes. E aqui acaba a história resumida desse recorte de 5 anos. Nas temporadas seguintes, o Real Madrid continuou muito competitivo e até ganhou uma Champions League em 1965. Mas não fez uma dinastia como essa equipe dos anos 50.
É possível discutir se esse Real Madrid é ou não é o melhor time da história. Mas não há muita discussão quando entramos no mérito do time mais vitorioso da história. Esse Real vence todos: Santos de Pelé, Ajax de Cruyff, United de Ferguson, Barcelona de Guardiola e Messi e tantos outros. Essa equipe tem um feito quase inigualável: ganhar 5 campeonatos europeus consecutivos. E é difícil um clube conseguir ser tão hegemônico como esse Real Madrid foi. Pois, querendo ou não, o futebol está muito mais equilibrado e dinâmico. Bom, meu nome é Matheus e se você gostou do vídeo eu peço que você deixe seu like, que vai ajudar muito na recomendação do conteúdo. Também peço que você se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E no mais, é isso. Então tchau e até logo!